pessoal, a gente tá aqui para mais um Bluecast. Hoje, acho que pela primeira vez eu vou gravar sozinho, né? Eu sempre tive um co-host. Sim. A gente já tá no episódio 20 e alguma coisa. Segunda vez. Você gravou com o Thiago sozinho. Com o Thiago? Pode crer, eu gravei com o Thiago sozinho, verdade. Então, pela segunda vez em 20 e tantos episódios, estou sozinho. Então, o host de hoje serei somente minha pessoa, Gabriel. E eu tô aqui com dois caras que têm um conhecimento muito grande. E hoje eles atuam numa parte que a gente ainda não viu no Bluecast. E é isso que eu vou tentar extrair o máximo que eu puder de vocês, além da bagagem de vocês, obviamente. Então, a gente tem o Edu Serra e o Nicolas Kuhn. Os dois hoje eles são da Cortava e antes de mais nada eu gostaria que vocês me explicassem o que é a Cortava e depois eu vou falar um pouco mais sobre vocês. Bacana. Primeiro agradecer, Gabriel, pela oportunidade, tá bom? Da gente estar batendo esse papo, poder falar um pouquinho sobre a Cortava e, obviamente, conhecer todo mundo, discutir, falar sobre coisas que sejam interessantes para todos. O que a Cortava faz? A gente fala que hoje o grande foco da Cortava é fidelização, personalização da jornada de experiência do cliente, gamificação utilizando inteligência artificial. Então, esses são os temas principais que a gente consegue trazer para dentro da nossa, como nosso core de solução. Por isso até mesmo que vem como Cortava. Cada um dos nossos produtos hoje eles têm esse nome. A gente está falando de Core Loyalty, Core Personalization, Core Teams and Core Marketing. Muito bom. E o que vocês fazem dentro da Cortava? O que vocês cuidam? Eu atuo na frente comercial da empresa, hoje basicamente espalhando a palavra, Boa. comentando um pouco mais sobre como a gente funciona e o mais legal, conseguindo mostrar caminhos alternativos hoje para que o cliente consiga, de fato, fidelizar, né, esses usuários que por várias vezes batem e saem da loja, né, compram uma vez e nunca mais voltam. Então, muito do meu trabalho hoje é justamente esse, né, de apresentar essa ideia fora da caixa. Muito do que a gente estava até trocando uma ideia na pré-gravação, né, do quanto a gente vê que o mercado não pensa tão fora da caixa e a gente tem vários exemplos, vamos citar Blue e Cortava como duas possibilidades super funcionais e que dão retorno e que são fora da caixa. Então hoje é justamente isso, trazer para essa galera que está no mercado há bastante tempo, novas ideias. Boa, excelente. E você, Edu? Eu brinco que eu faço tudo. Boa. Eu não tenho uma função específica dentro hoje da operação, mas eu faço a liderança do time hoje em relação ao Brasil, que hoje a gente tem presença em diversos países, mas a minha responsabilidade hoje é cuidar do time de Brasil, auxiliar em vendas, operações no Brasil. Então eu faço tudo hoje no Brasil, eu brinco assim. Quando me perguntam qual é a sua profissão, eu adoro falar que eu sou vendedor. Todo mundo, num determinado grau, é vendedor, né? E precisa ser. Exatamente. Mas muitas vezes as pessoas têm vergonha Sim. de falar que são vendedores. Não tem problema algum, sou vendedor. Se eu tiver que preencher um formuláriozinho no hotel, sou vendedor. Agora me responde uma pergunta, que foi o que o Nicolas entregou pra mim e eu fiquei com isso de dúvida pra gente falar hoje. Quando ele me apresentou você pela primeira vez no call, ele falou, cara, o Edu é head e não gosta de ser chamado de head. Esclareça. Exatamente, eu não gosto de títulos. Boa. Eu brinco que tem muita empresa que você olha, você abre lá o LinkedIn, você vê assim, Head, Director, Manager. Você tem um monte de nomenclaturas hoje e quando você vai ver, a pessoa não é nada daquilo. Já aconteceram situações engraçadas comigo, de pessoas que trabalharam comigo em outras operações. E aí depois de um tempo eu fui ver o LinkedIn da pessoa, eu olhei e falei assim, cara, você não fazia tudo isso. Você não fazia nem 10% disso. Talvez não era nem esse seu cargo. Então as pessoas hoje, elas se prendem muito aos títulos do que realmente o que elas sabem fazer. E eu valorizo muito mais... eu não quero saber se você tem uma graduação, eu quero saber o que você já fez, o que você já entregou, qual é o seu track record. É isso que eu prezo muito. Então quando eu falo, o que você faz? Cara, eu faço tudo. Tem que limpar o chão? Vamos limpar o chão. É hoje só? Tranquilo. Tem que limpar amanhã? Vamos também. Mas tem que falar com um CEO de uma operação grande? Vamos falar com ele também. Então, pra mim, eu brinco, eu faço tudo. Passar por todas as cadeiras, entender ambiente e situação e se colocar da melhor maneira pra conseguir se vender da melhor forma, né? E é isso que diferencia as pessoas. Concordo. Então, pessoal, eles agora tendo se apresentado um pouquinho melhor o que eles fazem, só para comentar, ambos têm muita experiência em todas as partes, basicamente, da jornada do cliente. Então, o Nicolas, por exemplo, a gente já tem um relacionamento, pelo menos aí uns 3 anos, né, que a gente troca ideia. Por baixo. E ele já passou por algumas agências, ele tem toda a parte de experiência com performance, implantação, ferramenta, plataforma.
E o Edu, a mesma coisa. O Edu também tem um background mais técnico e ele já passou por ambas as situações de ser tanto a parte de e-commerce quanto a parte de fornecedor e tecnologia. Então, por isso que essa conversa vai ser rica, porque é justamente dentro de todos os pilares ali que a gente busca tratar aqui de assunto para levar para o pessoal. Eu quero começar perguntando o background de vocês. Então, quando vocês começaram, vocês imaginariam que em algum momento trabalhariam com tecnologia, marketing digital? Isso já era um objetivo de vocês? Como que começou essa história de cada um de vocês? Fique à vontade. A minha história vai ser mais curta que a tua, com certeza. A minha eu acho que é mais louca. Mas, cara, eu venho de administração de empresas, então E o meu background como profissional de vendas nunca passou pela tecnologia. Trabalhei com venda de carro, trabalhei com venda de intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, eu só sabia falar disso, então, bom, vou vender isso. E foi por um acaso da vida que eu acabei na tecnologia. E foi o principal acerto, assim. Foi um movimento meio de tiozão que eu fiz, porque foi por um grupo de Facebook da minha faculdade que um colega estava saindo de uma agência e falou, cara, tem uma posição de vendas na agência que eu trabalhava, acho que vale a pena. E eu fui sem conhecimento algum, não sabia explicar direito o que era. Era uma agência de performance, eu não sabia falar como era um anúncio de Google, por exemplo, ou como setar uma campanha no Facebook. Esquece. E a minha primeira reunião lá já foi, o cara me deu um laptop, o site da empresa e falou, cara, tem 30 minutos para montar um pitch aqui sobre a nossa empresa e me vender. E foi lendo sobre a empresa, sobre a agência, que eu aprendi rapidinho algumas coisas daquilo e que, enfim, mudou completamente a minha vida, assim, a minha jornada como profissional mudou muito. Então, lá no começo eu não olhava muito para tecnologia, não era longe de ser um heavy user de tecnologia, de e-commerce, por exemplo. Achava que nem era muito confiável, na verdade, eu era o avesso do que eu sou hoje. E essa escalada de evolução profissional mesmo, de oportunidades que surgiram, me trouxeram para um mundo que, de fato, mudou a minha carreira. Interessante, cara. Então você não olhava nenhuma vertente para tecnologia antes e de repente isso foi introduzido por trabalhar com performance, que é basicamente utilizar tecnologias para trazer performance, e disso criou o fascínio pelo negócio. Exatamente, tanto que na faculdade tinha alguns caminhos que a gente podia decidir, né? Mais para a reta final do curso, e marketing era uma das alternativas. Marketing geral daí, né? A gente fala de on e de off. E não era a minha primeira opção, longe de ser. Eu olhava muito mais para a questão de gestão comercial, de olhar mais para venda, olhar um pouco mais para número e nem tanto para uma vertical mais de marketing. E no fim a vida me tratou de jogar pro lado do marketing e foi a melhor coisa que aconteceu. Pô, legal demais. E você, Edu, sua história mais louca? Minha história é bem louca. Eu lembro que eu tava ouvindo a história do Nicolas e eu tava lembrando do meu primeiro computador. Eu tive a sorte que meu pai me deu um K62 350. Entreguei minha idade agora. Então, era o Windows 98, alguma coisa nesse sentido, e tudo era base de disquete. Tinha um primo mais velho um pouco, e eu ia muito pra casa dele ver os jogos, ele gostava muito de jogar SimCity, eu ficava só vendo, eu achava o máximo aquilo. Então ali foi meu primeiro contato ali com o computador e tudo mais. E eu sempre fui ligado à tecnologia, mas eu nunca gostei do lado de desenvolvimento, nada assim, mas sempre a tecnologia muito próxima, eu gostava muito de usar computador e tudo mais. E quando eu fui escolher o curso que eu ia fazer na faculdade, eu fui escolher um curso que na época se chamava Negócios Internacionais. Falei, é isso que eu quero. Era muito relacionado como um comércio exterior, mas voltado para negociação, propriamente dito. E aí me inscrevi, passei no vestibular, e aí me ligaram e falaram assim, olha, não vai dar certo porque o curso não formou turma. Por que você não faz administração? Eu falei, ok, não era o que eu queria. Mas tá, vou fazer administração. E aí eu fiz administração, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas dentro da faculdade. E nisso ali eu comecei a pensar em empreender. Então, o meu primeiro emprego, eu lembro que meu pai conseguiu pra mim no serviço público. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, não rola. Não é isso que eu quero pra mim. Engessado. Não é engessado somente, é parado. Digamos assim, não tem o que fazer, é um operacional.
É um operacional que você faz aquilo ali o tempo todo, não tem como você mudar as coisas, não tem como você construir as coisas em muitos momentos. Principalmente naquela época, isso aí devia ser meados de 2006, 2007, mais ou menos. E aí que eu tinha acabado de entrar na faculdade, e aí eu comecei a me interessar por algumas coisas. E aí na época ali, 2008, mais ou menos, eu lembro que tinha um e-commerce, não tem problema falar o nome dele, nem existe mais há muito tempo, chamado Compre da China. Foi um dos primeiros e-commerces no Brasil que fazia dropshipping da China. E eu, muito curioso, achei aquilo ali o máximo. E aí eu conheci vários sites de e-commerce. Falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Isso é muito interessante. E aí, o que aconteceu? A gente descobria nichos de produtos. Muito parecido com o que se faz hoje, só que hoje se vende curso para fazer isso. Que basicamente a gente encontrava produtos na China que não existiam, obviamente, no Brasil. E o que a gente fazia? Trazia esses produtos para o Brasil. Só que as margens eram, assim, absurdas. E principalmente porque a gente tinha um dólar muito bom. Então, o dólar, a gente estava falando ali de um dólar a 1,80, 1,60 naquela época, saudades, inclusive. Depende do lado da saudade. Mas o que acontecia? Eu lembro perfeitamente, a gente comprava canetas com câmera. Que a gente chamava de caneta espiã. Era o carro-chefe da época do Compre da China. Eu me lembro disso, cara. Muitos escritórios tinham essa caneta. Sim, todo mundo tinha. Só que aí chegou uma hora que... Opa, você tá com a caneta Já espiã. sabe. Ela deixava de ser uma caneta espiã e aí começaram a surgir outros modelos de caneta espiã. E a gente foi meio que se especializando nisso. Eu abri na época, eu trouxe como um amigo meu de infância, virou sócio na época. E aquilo ali foi crescendo. Era no fundinho da casa dele, no quartinho. E eu falava pra ele, cara, vamos mudar, vamos crescer. Ele, não, tá ótimo e tal. Eu tinha 18 anos. E aí não deu muito certo a sociedade, eu fui desistir da sociedade com ele. Na faculdade, eu lembro que a gente tava conversando num bar. Eu falei com um colega meu, eu falei, cara, vamos montar um negócio junto? Eu sempre fui aquele cara que precisava de sócios. Eu acho que eu fui medroso em muitos momentos de empreender sozinho ali como um todo. E aí, nesse momento que eu fui pra abrir essa empresa com ele, deu super certo, porque ele era um cara cabeça aberta, a gente foi envolvendo. E aí eu fui com 20 anos, eu fui a primeira vez pra China. Eu falava nada de inglês. Não se tinha... Meu inglês... Tem uma história muito engraçada. Inclusive, semana passada eu tava conversando com esse ex-sócio, que ele não é mais sócio meu, e eu tava lembrando pra ele, falando, cara, meu inglês melhorou muito. A gente tava em Shenzhen, na China, e aí a gente queria comer uma pizza. E na época você não tinha celular como se tem hoje. Muito menos internet. Então o que a gente fazia? A gente tava numa espécie de um Airbnb, que na verdade nem... Não sei se... Eu acho que era Airbnb sim, na época já tinha. E aí a gente fazia o quê? A gente olhava no Google o lugar que a gente queria ir. A gente tinha uma câmera digital. A gente tirava foto daquele lugar, daquele endereço. E aí chegava no táxi e falava, mostrava pro cara. Ó, o cara olhava. Ok. Entrava no táxi e agradecia se ele colocasse você no lugar certo. Se não colocasse, não me pergunte o que ia acontecer. Mas sempre funcionou. E aí a gente achou do mesmo modo, a gente achou uma pizzaria. A gente sentou e era uma pizzaria, digamos assim... Cara, na China, quando você é muito fácil de ver a sua face e que você é estrangeiro. E quando a gente sentou na pizzaria, ninguém veio atender a gente. E a gente ficou meio que implorando lá e tal. Aí apareceu um carinha. E a gente com muita dificuldade, o cardápio tava todo em chinês. A gente com muita dificuldade de explicar o que a gente queria comer, não sei o quê. Aí a gente conseguiu explicar. Aí na hora que o cara perguntou, você precisa de mais alguma coisa? Eu falei assim, não. Only cheese. Ele, ok, cheese, ok, all cheese. E saiu. Eu falei, putz, não. Era apenas isso. E aí ele entendeu que era toda a pizza de queijo. O cara que era meu sócio olhou pra mim e falou assim, pô, você acabou com o negócio, cara. A gente levou meia hora aqui. A gente vai beber uma pizza de mussarela só. Queijo derretido. Então, eu sempre fui muito corajoso nesse sentido. E aí, como esses produtos, a gente foi pra lá, a gente foi pra Canton Fair na época, aí depois eu voltei de novo. Então, isso foi muito legal, porque isso me deu uma bagagem no sentido de, peraí, existe um mundo lá fora que pode ser muito legal. E a gente foi aperfeiçoando e a gente descobriu em algum momento que aquilo dali podia se tornar em uma outra tipo de empresa. Então, a gente passou a desenvolver projetos de e-commerce para outras empresas, baseado no time que a gente já tinha interno. A gente utilizava uma plataforma de base de mercado, ela existe até hoje, e a gente tinha alguns problemas com essa plataforma. E aí eu descobri o Magento. Quando eu descobri o Magento, eu muito curioso, eu falei assim, cara, vamos usar esse negócio. Aí eu lembro que eu comprava templates, um template monster. Não sei nem se existe ainda mais.
Comprava, instalava o template, funcionava. Eu falei, cara, legal, vamos fazer isso. A gente trouxe uma pessoa para o time, ele virou estagiário, virou funcionário, virou sócio depois. E aí a gente criou essa empresa para desenvolver e-commerce para outras empresas em Magento. Nisso eu fiquei com essa empresa até 2016, a gente vendeu ela para outra empresa e continuou com os e-commerces ali nossos. Eu fui empreender em outras coisas de varejo também. Em 2018 a gente encerrou as operações e eu fui trabalhar no implantador de Adobe Commerce, que aí era um processo muito mais profissional, um parceiro oficial da Adobe e tudo mais. E dali a gente foi crescendo substancialmente a companhia, os projetos. Então eu trabalhei em projetos de diferentes perfis. No começo a gente trabalhava um perfil um pouco menor e depois a gente acabou indo para um perfil mais enterprise. A gente atendeu clientes multinacionais. E o último projeto que eu fiz, um dos últimos projetos, eu tive que negociar com um comprador de Taiwan. Aquilo pra mim foi muito interessante porque eu cheguei e perguntei pra ele. Ele se apresentou pra mim com o nome dele e era um nome ocidental. Eu falei assim, ok, mas esse não é seu nome. Qual que é o seu nome? Ele falou assim, não, nessa empresa hoje é esse o meu nome, mas na minha empresa anterior era outro nome. Então todo chinês ele acaba tendo um nome ocidental para facilitar a comunicação e ele se inserir um pouco mais no mercado. Então esse tipo de cultura eu gosto muito. Isso me ajudou muito a vir para a Cortava. Aí eu saio dessa empresa em 2022, venho para iniciar a operação da Cortava no Brasil e tô aqui. Então é por isso que eu falo que é muito louco, porque eu passei por ambos os lados. Porque eu era lojista, continuei sendo lojista, virei fornecedor ao mesmo tempo. Depois eu viro somente fornecedor e agora a gente tá com... eu viro um vendedor, digamos assim, de um SaaS. Que isso pra mim também é bastante novidade. Mas toda a minha carreira foi com e-commerce. Então eu brinco que eu consigo falar tanto da parte de empreender, tanto da parte de tecnologia, a gente pode falar de método de pagamento, a gente pode falar sobre marketing digital. Na época eu tirei certificações de Google Analytics, eu fiz várias outras coisas assim nesse sentido também. Bem legal. E o que é interessante, eu vou tentar extrair o máximo que eu conseguir de vocês hoje, porque geralmente as pessoas com quem eu converso são sempre voltadas para performance, né? Então, assim, não, obviamente não que o que vocês façam não impacte na performance, porque obviamente se vocês fidelizam um cliente para um e-commerce, por exemplo, ele tem ali um ticket recorrente. Mas o principal ponto, até brinco que com a própria solução que a gente tem na Blue de retargeting, de certa forma eu também acabo trazendo o cliente que vai ficar com ele lá. Então, acredito até nesse sentido ser complementar. Mas que ponto que eu quero chegar? A gente fala muito de marketing digital voltado para aquisição de tráfego e performance, que é venda. Como que funciona esse mercado voltado para fidelização de cliente? Então, como que vocês se inserem dentro de um e-commerce, por exemplo? Quais são as propostas que vocês oferecem a um cliente de vocês? E a jornada desse cliente, o que vocês propõem aos usuários desse cliente, como que funciona esse negócio? Legal. Eu brinco muito que vender não é fácil. A parte Eu mais... gostaria que fosse, mas concordo com você. A parte mais difícil é vender. Por que você vai comprar o meu produto e não vai comprar o do outro? Por isso que uma solução de retarget ela é extremamente importante. Talvez você não tenha conseguido vender para ele naquele primeiro momento, mas você vai lembrar para ele, olha, estou aqui, lembre-se de mim, pode ser que agora você queira. Em algum momento você queira. Por isso que a solução de vocês com inteligência artificial é muito interessante, porque você passa a exibir o produto, a informação para o cliente no melhor momento que ele possa comprar. Uhum. E ainda assim pode ser que ele não compre. Sim. Mas no momento que ele compre, você não pode largar aquele cara nunca. Uhum. Ele tem que voltar a comprar de você. Em algum momento, ele vai precisar comprar novamente aquele produto, possivelmente. Exceto em casos muito, muito específicos. Eu brinco que é muito difícil você conseguir fidelizar um cliente que compre colchão. Por quê? Porque o colchão tem 5, 10 anos de garantia. Talvez quando você for comprar o colchão novamente, aquela empresa talvez nem exista. Então é muito difícil você fidelizar alguns segmentos. Uhum. Mas imagine a importância de você fidelizar um cliente quando você tem um produto com alto índice de recompra. Moda, por exemplo. Moda é um exemplo o mesmo perfeito. produto, todo mundo Mas aí compra você roupa tem o tempo dois todo. tipos de fidelização que são muito importantes e muito interessantes. Você tem a fidelização da marca e a fidelização do produto. Então você pode fazer um cross-sell naquele produto. Uhum. Então você comprou hoje uma camiseta, pode ser que amanhã você queira comprar outra cor. Pode ser que você queira comprar um acessório.
Pode ser que você queira comprar uma bermuda, porque você gostou da qualidade. Então, esse é um outro pilar muito importante. Não adianta tentar fidelizar o cliente se você não tem qualidade do seu produto. Óbvio. É impossível. A ferramenta não vai fazer mágica nesse sentido. Então, a primeira coisa que você tem que ter é qualidade do seu produto também. Por que você compra determinada marca? Porque você gosta daquela marca, você se identifica com aquela marca. Só que você nunca comprou. E quando você fala do online, você não tem ainda, acredito eu, porque isso pode ser que a gente consiga o momento, a sensação da compra. É só depois que o produto chega. Só né? depois que o produto chega. E muitas das vezes a gente vai se sentir frustrado, Sim. porque aí entra o marketing trabalhando muito bem. Um copy bem feito vai falar que o produto é excelente, maravilhoso, perfeito. Só que o que adianta você ter um copy perfeito se você não tem um produto bom? Então, são soluções muito complementares nesse sentido. Eu preciso atrair o cliente. E para eu atrair o cliente, eu tenho ali aquele impacto inicial, eu tenho o retargeting. E depois que aquele cliente compra, eu preciso manter ele comigo. Eu não posso deixar ele para o concorrente. Porque é aí que é onde entra a lucratividade do negócio. Se toda hora eu tiver que fazer uma aquisição de um novo cliente, a minha conta não fecha. Sempre vai ter um CAC alto, E né? cada vez o CAC vai ficar mais alto. Porque os custos de mídia cada vez estão mais altos. Exato. E por isso que ter uma solução de aquisição inteligente, ela é muito importante. Porque ela vai diminuir o seu CAC. E aí a gente tem que ter também todas as outras tecnologias acessórias. Tem que ter uma boa usabilidade no e-commerce, tem que ter uma boa plataforma, tem que ter uma série de coisas. E aí eu brinco que no nosso lado da Cortava, eu não posso somente vender a solução. Eu tenho que também entender do negócio do cliente. Até para ser honesto para ele. Eu falo muito isso pro Nicolas. Eu falo assim, cara, não adianta tentar vender para quem não tá apto a comprar o nosso produto. Eu falo isso pro time da gente. Porque você vai perder o seu tempo, vai frustrar o cliente. E em muitos momentos, você tem que pensar que do outro lado existem pessoas, existem famílias. E o vendedor, ele tem o poder de convencer. Eu posso falar pra você, olha, compra isso que vai resolver sua vida. Mas e se não resolver a vida? E se o dinheiro dele tiver contadinho ali, aquilo ali for o último fôlego que ele tem como empresa para salvar o negócio, e eu falei para ele que vai super resolver. Então eu sou muito contra marketings em que sentido? Compre isso que você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Se fosse tão bom, por que você não fazia sozinho? Então eu acredito muito nesse sentido. E pegando um outro caminho de algumas coisas que eu gosto de falar para os nossos clientes, da galera que a gente tem conversado, a gente vive hoje no mercado de um consumidor muito infiel à marca, né? O consumidor brasileiro, principalmente, é caçador de desconto, né? E a gente quer testar a coisa, né? Isso Principalmente, obviamente, vamos pelo preço muitas vezes, mas a gente é testador, a gente é meio que early adopter das coisas, né? Isso aí. O problema é o segundo passo, né? Do tipo, pô, maravilha, ganhei 10% de desconto na primeira compra. Show demais. Será que esse cara volta para a segunda compra? Houve um trabalho enorme de performance para trazer o cara, para converter esse cara. E dali para frente, será que esse maluco vai voltar? Ou se ele vai caçar o próximo 10% de desconto de outra loja, de um outro concorrente? E aí que entra esse trabalho de fidelização, de a gente começar a trazer o cara para dentro, de fazer com que ele converse com a gente de uma certa forma. E eu acho legal, até de umas conversas recentes que eu tive, eu não confiava muito na ideia de fidelização porque eu achava que não funcionava. Até eu indiretamente me tornar fiel a algumas marcas através de trabalho de fidelização, de conquistar, de cumprir missõezinhas para conseguir ganhar as moedas que vão me gerar um desconto, um frete grátis, por exemplo, em algumas lojas. E aí eu vi que super funciona. E tem muito cara que, de fato, tá patinando, tá querendo cada vez mais investir no Google e cada vez mais aumentar o seu custo de aquisição e prostituir o ROI dele também, fica cada vez menor e tipo, meu, não sei o que fazer, não sei pra onde ir. E aí tu vai ver a taxa de recompra do cara é horrível. Então, essa solução, ela que a gente trabalha hoje, ela vem muito para acrescentar isso. Tipo, meu, vamos fazer com que esse cara tenha a segunda, terceira, quarta compra, que ele esteja tão envolvido com a marca em algum momento, que ele se sinta à vontade de ser até um embaixador da marca e indicar amigos e por essa indicação também receber alguma coisa em troca. Então, aí vira um mecanismo. E aí, a ideia de soluções complementares
brilha muito aqui, né? Uhum. De que a gente tem também que ajudar que o time que está trazendo a aquisição, que está buscando trazer esse cliente para a loja, que vale a pena o trabalho deles, né? Então, é um caminho que eu venho seguindo hoje e que eu acho que faz muito sentido. E eu concordo com o Eduardo também quando ele fala de entender o negócio do cara. Se existisse uma receita de bolo, todo mundo era confeiteiro, né? Então, a gente precisa olhar, ser um vendedor consultivo, ser um parceiro consultivo. Porque pode ser que a solução não funcione para todo mundo. Pô, será que para uma marca de colchão faz sentido a gente trabalhar um cashback que vale por 30 dias? Pô, Não se compra 2 colchões em 30 inclusive dias. me brilhou aqui que eu acho que tá na hora de eu comprar um colchão novo pra minha casa, cara, que eu acho que já tem mais de 10 É o anos, com gatilho. certeza. Então, a gente precisa entender negócio e hoje não adianta ser só vendedor, né? Tem que se ser um pouco, de uma certa forma, consultor. De Total. entender, ter a visão geral, e acho que é legal a experiência que o Edu traz de ter estado dos dois lados da mesa, que tu tem também na parte de performance, uma visão bem ampla de como funciona, para conseguir sentar com alguém que está interessado em evoluir o seu negócio e tipo, meu, vamos entender qual é a tua dor hoje, como está a tua operação hoje e como é que eu posso te ajudar a crescer e a evoluir. E aí, enfim, a gente tem que conhecer tudo e conseguir direcionar esse cara para os melhores caminhos, né? Então, eu fico bem empolgado com o cenário que a gente está vendo hoje, porque eu acho que a fidelização é um ótimo caminho para o crescimento dos e-commerce. A gente está vendo essa falta de fidelidade do consumidor brasileiro e é um desafio que a gente tem de começar a tornar esses caras mais fiéis aí também. E como que o mercado brasileiro hoje se comporta com as soluções de fidelização? Porque eu falo com muita gente de agência, já falei com pessoas presentes dentro do e-commerce, eu sempre vejo, de novo, assuntos recorrentes. Preciso trazer pessoas, trabalhar performance. E fidelização é uma questão que as pessoas não falam tanto. Então, como que é a aceitabilidade da solução de vocês no mercado brasileiro hoje? Perfeito. Eu vejo que muitas vezes acontece o seguinte. O brasileiro, ele é condicionado, como o Nicolas falou, a desconto. A gente adora um desconto. A gente não compra se não tiver um desconto. O meu pai, ele não compra se não tiver um desconto. Se ele chega pra pessoa e fala assim, quanto custa isso? Custa R$100, eu parcelo pra você em 10 vezes. E a vista? Não, a vista é a mesma coisa. Ele fala, não quero. Como não tem desconto? Tem uma taxa de juros nisso. Eu preciso ter um desconto. Só que o desconto não fideliza. Então hoje você entra em 90% dos e-commerce hoje no Brasil, ele tem um pop-up. Coloca aqui o seu e-mail e recebe um cupom de desconto de 10%. Só que a taxa de conversão disso é pequena. Porque o brasileiro... Primeiro que isso é comum. Segundo, eu vou receber um spam. Muitas vezes eu vou colocar um e-mail fake pra ver se o cupom aparece logo depois e eu utilizar. Só que quando você chega pro cliente e fala o seguinte, olha só, por que ao invés de você não oferecer 10% de desconto, você não oferece 20% de cashback? Aí você fala assim, cara, eu vou oferecer 20% de cashback? Eu falo, sim. Por que você vai oferecer 20% de cashback? Hoje, quantos por cento do seu cliente compra a primeira vez e volta? Aí ele fala, 20%. Eu falo, legal. Então, você tá pegando 100 mil de faturamento e tá deixando 10 mil em cima da mesa. Ok. Se você der 20% de cashback, quanto que você vai deixar em cima da mesa? Aí ele fala assim, nada. Pô, não vou deixar nada. Eu falo, tá, vamos fazer uma conta mais simples ainda. Você não tem recompra. 0% de recompra. Você pode dar 100% de cashback. Por que você pode dar 100% de cashback? O cara não volta. O cashback é só na segunda compra. E sem dúvida, se eu falar pra você que eu vou te dar 100% de cashback, você vai ficar muito mais contente do que 10%. Até mesmo no seu psicológico. Então, o mercado tem se educado a cada dia mais a entender um pouco mais de fidelização, entender que fidelizar o cliente, em muitos momentos, ele pode ser mais estratégico do que fazer aquisição de cliente. E principalmente
você fidelizar de acordo com o hábito de consumo daquele cliente. Quem faz isso muito bem, eu sempre falo isso, são as companhias aéreas. Só que o mercado ainda não conseguiu aprender com as companhias aéreas. A nossa solução ela é muito baseada nos modelos de companhias aéreas. Então a gente tem níveis dentro dos programas de fidelização. Todo mundo quer ser um nível diamante numa companhia aérea. Por quê? Eu entro na frente no avião. Eu sento no lugar privilegiado. Cara, o assento é igualzinho. O assento é igualzinho. Eu só tô eu só tô um pouco mais na frente do avião. Eu vou conseguir despachar mais bagagens. Eu vou ter 10% de desconto na minha compra. E eu ainda, em muitos momentos, na hora que me chamar ali e falar assim, olha, clientes diamante, por favor, compareçam aqui no embarque. Aí você vai lá todo feliz e estufa o peito, opa, me chamou. Então, isso alegra o ego do cliente. E por que você é um cliente diamante? Porque você é um cliente especial para a companhia. Você voa mais, você deixa mais dinheiro para a companhia, nada mais justo. Enquanto o mercado ele não entender a importância de trazer esse cliente para próximo e falar assim, cara, você não precisa olhar outra marca de roupa. Só olha a minha, eu te atendo, olha a qualidade que eu tenho. Então, por isso ainda que você tem. E além disso, você não tem hoje boas ferramentas no mercado. Você tem ferramentas que não são... muitas vezes as ferramentas não se conversam. Em muitos momentos as ferramentas elas têm algum gap de falha ali. Às vezes ela é muito boa para offline, mas ela não é boa para online. Às vezes ela é muito boa para online, mas não é boa para offline. E a gente tem hoje o grande desafio da omnicanalidade. E vocês têm solução para on e off? Sim. Sim, a nossa solução ela é tanto on e off. Então eu consigo tanto ganhar pontos de fidelização na loja física e resgatar online, quanto eu consigo ganhar pontos na loja online e resgatar no offline. Então eu consigo trazer uma experiência única para o cliente. Em muitos momentos isso é bastante importante. Porque eu quero estar ali dentro de uma loja física e eu quero ter uma experiência muito próxima de uma experiência do online. E vice-versa. Só que aí entra muito o que o Nicolas trouxe. Os chineses, eles fazem isso muito bem feito. Tudo que a gente faz sem algum tipo de esforço, a gente não valoriza. Sim. Por que quando o dinheiro cai no final do mês ali na nossa conta, a gente fica super feliz? Porque você trabalhou o mês inteiro pra isso. Cara, tá, foi difícil o mês, mas valeu a pena. Olha quanto que eu ganhei. Então você se sente feliz por aquilo. Se eu simplesmente chego pra você e falo assim, toma aqui os seus 10% de desconto, cara, não vou utilizar aquilo. Agora eu chego pra você e falo o seguinte, Gabriel, você quer ganhar R$50 na sua primeira compra? Para isso, responde esse quiz aqui pra gente. Imagina que você é um fabricante de suplementos. Então eu chego pra você e falo o seguinte, Gabriel. Primeiro que eu não conheço o Gabriel, essa é a parte mais importante. Eu acabei de vir de um retargeting que ainda não conhecia aquele cliente. Ele tá tagueado, mas eu não sei quem é ele ainda, não tenho as informações básicas dele ali. Eu tenho que ele é o cliente XPTO. Eu quero muito conhecer ele, porque só vou conhecer ele na hora que ele fizer a compra. Sim. Então, na hora que eu chego e falo assim, Gabriel, legal, você quer ganhar os R$50? Me fala uma coisa. Você é homem ou você é mulher ou você prefere nem declarar? Ok, não, eu sou homem. Bacana. Você já frequenta academia? Aí você fala, sim. Legal. Quantas vezes na semana você vai? 5 vezes na semana. Pô, legal. Gabriel, que tipo de produto que você procura aqui na nossa loja? Ah, eu procuro creatina, eu procuro hipercalórico, eu procuro whey protein. Ah, bacana. Obrigado. Tome aqui o seu cupom. O que acabou de acontecer? Cara, eu acabei de coletar informações extremamente relevantes para mim. Eu passei a entender, porque eu não coleto só do Gabriel. Eu coleto do Gabriel, do Nicolas, do Eduardo, eu coleto de inúmeras pessoas. E muitas das vezes, lembre-se, aquele cara não vai comprar. Mas não você naquele tem momento. informação do que Mas as pessoas mais estão buscando. eu passo as informações que as pessoas estão mais buscando. A chance de você se cadastrar para receber aquele cupom é muito maior. Por quê? Pô, eu passei informações para a empresa. Agora eu quero algo em troca. E nesse momento, eu passo a entender o hábito de inúmeras pessoas. E eu posso até mesmo comparar com o meu Analytics se aquelas informações que o Google está me fornecendo, elas realmente batem ali. E eu posso depois pegar essas informações e enriquecer o meu CRM. Por que eu vou mandar para o Gabriel outro produto além do que ele consome?
E aí entra justamente a inteligência artificial. A gente tem a solução de inteligência artificial que eu consigo recomendar por e-mail para o cliente produtos baseados na navegação dele, baseado no comportamento de fidelização dele, e falar para ele, olha, você tem X pontos, esses pontos valem X reais, consequentemente a isso, olha os produtos que são recomendados para você, baseado no seu hábito de consumo com inteligência artificial. Então, são soluções que vão se complementando para que a gente saia somente da fidelização, somente da recomendação de produtos, mas a gente coloca inteligência em tudo isso. Cara, isso é muito interessante porque, de fato, você sempre dá a sensação de vantagem, que é o que o brasileiro mais deseja sentir, o tempo inteiro, né? Então, até vocês falando agora sobre possibilidades dentro do mercado de fidelização, eu já tô lembrando de várias experiências que aconteceram comigo, justamente, dentro de e-commerces que eu sou cliente hoje, e parte deles é até, se não todos, clientes da própria Blue, que fizeram justamente esse tipo de situação comigo. Então, eu já tinha realizado uma compra, fazia muito tempo que eu não realizava, e eles mandaram um quiz para mim por e-mail, falando, ó, a gente te dá R$ 100 se você responder essas perguntas aqui para mim. E era pergunta de avaliação do produto e avaliação do próprio e-commerce. Aí eu fiz lá, demorei, sei lá, 3 minutos para fazer tudo, e ganhei R$ 100, que eu voltei no site e utilizei. Aí tem lá, tipo, você pode usar para compra, sei lá, acima de R$ 400, que já não são 400, são 300. Então, assim, é interessante e o quanto o mercado hoje olha para isso? Algumas companhias têm olhado bastante, porque, digamos assim, cada dia mais o CAC tá alto. Então, em muitos momentos, eu preciso trazer aquele cliente, eu preciso manter aquele cliente nesse cenário. Só que nem sempre é fácil você manter esse cliente fidelizado. Você tem que dar benefícios para aquele cliente, Exato. sem que ele perceba. Por que que eu vou comprar mais porque eu vou ter um frete grátis? Talvez eu consiga fazer aquilo, mas eu vou ter a sensação de que eu estou gastando mais. Quando eu chego para você e falo o seguinte, a gente trabalha muito com missões. Responda a esse quiz e ganhe X pontos. Imagina que o seu ticket médio hoje seja de 2 produtos no carrinho de compras. A média que todo cliente compra na sua loja. Então eu vou lá e crio uma missão para aquele cliente. Faço uma compra com 3 produtos. Se ele fizer uma compra com 3 produtos, ele vai ganhar algum tipo de benefício. Ele vai ganhar mais pontos, ele pode subir de nível, ele pode fazer uma série de outras coisas. Aí você fala, cara, tá, eu já comprei as 2 coisas, eu vou achar alguma coisinha aqui e vou colocar no meu carrinho de compras. Pra eu comprar 3 produtos. Invariavelmente, eu estou subindo o ticket médio e o cliente não tá percebendo. Porque eu não tô falando pra ele compre mais tanto, gaste mais tanto. Ninguém quer gastar, todo mundo quer ganhar. Então a gente consegue trazer inúmeras situações do tipo, indique um amigo, ele ganha e você ganha. E você consegue visualizar ali as informações do que o amigo comprou, o que ele não comprou. Então você consegue ter situações bem diferentes nesse sentido. Então tudo que a gente traz com a gamificação, porque muitas vezes a gente pensa que gamificação está relacionada a jogo. Não, de forma alguma. A Cortava, ela tem um advisor e boa parte do produto sempre foi baseado em um cara chamado Yu-Kai Cho. Yu-Kai Cho eu acredito que seja uma das pessoas mais importantes quando a gente fala de gamificação. Ele tem um livro que eu brinco que é como se fosse uma bíblia da gamificação, que chama Actionable Gamification, tem cerca de 500 páginas. E o Kai fala uma coisa muito interessante. Ele fala que gamificação é o ato de você trazer as experiências dos jogos para uma experiência de compra. Por que eu não posso escanear um QR Code numa loja física, direcionar o cliente no celular dele mesmo para um jogo extremamente simples, extremamente engajado? Ele joga ali 2 minutinhos, eu mostro para ele à medida que ele tá avançando no jogo, e para ele terminar ali, ele vai ganhar um cupom de boas-vindas. Ele terminou o jogo, ou ele morreu, ou ele ganhou. Parabéns, tá aqui o seu cupom. Você quer ganhar o seu cupom? Preencha aqui os seus dados. Integro ele com a plataforma, acabei de capturar um lead extremamente quente. No mínimo eu reforcei minha marca com ele. Tá ali no subconsciente dele, porque durante o jogo eu coloco elementos da marca. Posso colocar produtos, posso colocar uma série de coisas dentro do jogo.
E a experiência que ele tem, ele fala, nossa, que fantástico. Eu quero meu cupom. Pode ser que ele não compre naquele primeiro momento. Mas aí entra uma solução de retarget para lembrar dele. Entra a minha jornada de CRM. Eu passo a impactar ele em diversos canais. E isso vai gerar fidelização. Isso vai gerar uma experiência diferente. Então, em muitos momentos, quem faz isso hoje muito bem no mercado? Shein, Shopee, AliExpress. Todos têm joguinhos. Tá ali embebedados. Todo mundo quer ganhar uma moedinha. Todo mundo quer chegar no finalzinho ali do checkout e falar, nossa, eu tenho moedas. Deixa eu aplicar as minhas moedas. É a sensação de ganhar. É a sensação de pertencimento. E o pertencimento você somente consegue ter, somente o ganho, com engajamento. Engajar é uma das coisas mais difíceis. Você manter a pessoa engajada, se a gente for pensar, tem pessoas que gostam de jogos. Quanto tempo do dia você perde jogando? Pra quem gosta, imagino que um tempo considerável. Por que ele não poderia estar jogando Gerando fixando a minha valor, marca? alguma coisa pra marca, né? Então isso é muito, muito interessante. Aí quando a gente começa a pensar assim, cara, que coisa louca. Eu posso fidelizar o meu cliente de um modo que ele não percebe que está sendo fidelizado. Uhum. Porque aquilo ali se torna algo natural. E você também, usando a apropriação da palavra que vocês usaram, você também cria possíveis embaixadores da marca, né? Principalmente porque a questão do nível. Geralmente, para você passar de nível, você tem que gastar uma determinada quantia de valor. Então, vou dar até uma experiência minha, com conceitos de gamificação, uma experiência recente. Eu viajei para os Estados Unidos de férias. E tem uma empresa nova no Brasil que criou um cartão de crédito internacional, um cartão de débito ou crédito internacional, e eles criaram um lounge no aeroporto de Guarulhos. E eu não tinha noção, tipo, eu tinha feito uma transferência, né, porque eu ia usar esse cartão lá, que o IOF é muito menor, as taxas são boas, tipo, o dólar eu consegui ir, e foi agora em março, abril, eu consegui com o dólar já a 4 e pouco. Então, tipo, no câmbio, tá? O valor final na conta. Então, pra época que tava ruim, foi um valor ok. E com as transferências que você faz, você vai passando de categoria. E aí eu não tinha noção do pra que servia essa categoria. Eu só vi lá, você tá no nível tanto. Eu falei, pô, legal, tô no nível tanto. Pra quê? Não sei. E aí eu cheguei no aeroporto, vi que os caras tinham um lounge lá. E aí eu tinha o voo dali 2 horas, eu falei, bom, tem o lounge dos caras aqui, deixa eu descobrir o que que é. E aí eu cheguei lá, falou, olhou assim, tá, que nível que você é? Eu falei, não sei nem onde eu vejo. Aí ela pegou, foi comigo no celular e tal, falou, você é nível tal, você tem direito a acessar o lounge com acompanhante e poder ficar aí de boa. E, pô, come de graça, faz o que você quiser lá dentro. Aí eu falei, interessante. E aí, nesse meio tempo que eu tava fazendo... E os caras super tecnológicos, porque você... Pelo celular, você não acessa o lounge se você não tiver o aplicativo, tudo validado, porque o acesso ao lounge é você escanear o QR Code dentro do aplicativo deles, do banco. Então, se você não tiver tudo isso conectado, você não consegue acessar. E aí, enquanto eu estava lá, chegou uma outra pessoa que tinha o aplicativo, tinha feito determinada pontuação e tal, só que ela estava num nível abaixo. E aí a mulher falou para ela, você só pode ficar nessa parte externa. E você não tinha acesso a, tipo, na parte externa você tem 2 puffs e, água e bolinho. Era isso. E aí ela, poxa, mas como é que eu faço pra ir ali dentro? Tipo, uma galera entrando e com um monte de coisa, tipo hambúrguer, macarrão, sopa, enfim. Então, é interessante porque você dá um benefício de exclusividade pra pessoa, assim como você deu o exemplo da companhia aérea lá, do cara, o diamante vai ser chamado primeiro e tem... ele não precisa... Obviamente, não sei se vocês pensaram nisso na hora, mas a gente, quando tá embarcando, se você tá por último, tipo, categoria 4 ou 5, você fala, mas será que vai ter espaço em cima pra eu colocar minha bagagem de mão ou vou ter que despachar aqui agora? O diamante não pensa nisso, porque o dele tá garantido. Então, são situações legais que você cria benefício pra pessoa que previne possíveis dores de cabeça que ela pode enfrentar, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Você vai viajar daqui a 6 meses para os Estados Unidos novamente. Você vai procurar outro banco para fazer a transferência? Ou você vai
nem pensar duas vezes, abrir o aplicativo e fazer outra transferência para esse banco? Vou usar o mesmo, porque eu não tive problema algum em Experiência nenhum foi momento da ótima. minha viagem, cara. E assim, precisei fazer transferência de mais quantia externa, eu fiz na hora lá, Pix de um pro outro, já estava em dólar e eu já pude utilizar. Então, Lembra que eu falei que uma das partes mais importantes é você ter um produto de qualidade? Uhum. Que se não for de qualidade, você não consegue fidelizar? Exato. Você provavelmente é um cliente já fidelizado e foi seu primeiro uso. E provavelmente você pode ser o embaixador da marca, porque eu sei qual banco que você tá me falando e possivelmente eu vou me interessar em usar ele. Porque eu dei uma boa experiência. Exatamente. E agora eu vou fazer diferente. Se você me mandar um convite, você vai ganhar $50 e eu vou ganhar $50 para abrir a minha conta. Eles têm isso. Se eu mandar um cupom pra você, eu ganho 20. Eles têm isso também. Acabou de ser o embaixador da marca. E que se você quiser abrir, a gente já faz o esquema. Já E manda digo aí. mais, e Porque digo você ganha mais, também. sem precisar pedir para você ser o embaixador da marca. Exato. Sem você perceber que você está sendo embaixador da marca. Uhum. E ainda podemos falar diferente. Com CAC 100% controlado. Por quê? 20 para você, 20 para mim. Provavelmente o custo de aquisição deles é maior. Com certeza. Incontrolável. Porque tem um canal que ele usa, cara, tá funcionando bem, amanhã não tá. Não, em teoria, ele gastou $40 para pegar duas pessoas que vão fazer transferências muito superiores a esse valor. Então, Sim. Uhum. E Só que que- possivelmente vão continuar essa teia de novos contatos, né? Exatamente. E pra ele é 40. Só que o meu negócio pode ser 5. Pode ser 1.000. Uhum. Pode ser 500. Essa é a grande sacada quando a gente fala de fidelização. Fidelizar não é difícil, mas você tem que ter boas estratégias e, obviamente, boas ferramentas. Uhum. Por isso que muitas vezes tem muitas empresas que falam assim, eu lancei um programa de fidelidade, mas não deu certo. Por que não deu certo? Você pensou com o lado do cliente se aquilo faz sentido para ele? E aí, abordando outros conceitos que vocês falaram de venda consultiva, né? Vocês falaram que em determinado momento vocês se tornam consultores da marca, porque eu imagino que, até uma coisa que você falou, nem todo mundo está pronto para usar o produto de vocês. E imagino que isso deva acontecer, talvez, com uma frequência maior do que deveria, penso eu. Acontece conosco na Blue também. A gente tem uma régua para entrada de clientes que muitas vezes procuram a gente e eu falo, olha, você não se enquadra na régua mínima. Obviamente isso é dito de uma forma muito mais bonita, mas há ali um determinado esforço que esse lead tem que ter para eu conseguir colocar ele dentro de casa, visto que eu só reengajo pessoas, não trago tráfego, enfim, eu preciso ter usuários ali. No caso de vocês, eu imagino que o problema ele é muito maior. Porque o cara pode procurar vocês e vocês implementarem uma solução de fidelização. Mas aí você falou no começo são coisas importantes. E se a UX do site do cara não tá boa? E se a plataforma que o cara tá usando como e-commerce está toda engessada, cheio de plugin externo que não conversa com nada e faz o desempenho do site ser ruim? Então, assim, tem N fatores externos a vocês que muitas vezes os sites que te procuram se enquadram. Como é que vocês agem nessa situação? Eu tenho um exemplo prático recente que aconteceu de um e-commerce que tinha interesse na solução, porque ele trabalha com uma marca de roupas de um determinado time de esportes. Só que eles tinham no catálogo deles 5 produtos. E aí ele, cara, tenho interesse porque eu tenho uma base de fãs grande, tenho certeza que o produto vai dar muito certo, a solução vai dar muito certo. E aí, na conversa, chegou-se do tipo, cara, mas será que a gente vai conseguir manter essa base ativa com 5 produtos vendendo? Ele, tem planos de a gente aumentar essa grade, aumentar esse catálogo de produtos em X tempo. Porém, para isso eu preciso melhorar algumas questões do meu e-commerce. E aí que entra um exemplo dessa ideia de venda consultiva. E de algo que eu sigo bastante na minha ideia comercial. De tipo, beleza, entendi o teu problema. Não sou eu que vou resolver.
mas vamos te pegar pela mão e vamos te levar para quem sabe. Então, tem tal e tal empresa que pode te ajudar a estruturar essas questões de e-commerce que tu está vendo. Tem tal pessoa que pode te ajudar a pensar em novos produtos, em licenciar produtos, pensar em alguma outra coisa para a gente ter uma grade maior. E nesse meio tempo eu vou acompanhando, vou fazendo alguns checkpoints com eles, tipo, e aí, como é que tá a situação? Tá evoluindo? Porque vai chegar um ponto que eu vou olhar, cara, esse maluco tá pronto, de fato, para entrar e eu vou dar resultado para ele, eu vou ajudar ele a ter resultado. Produto ele tem, preço talvez ele tenha, vai ser uma questão que ele vai ter que definir, quantidade de produtos ele tem para manter esse cliente ativo e girando, porque, enfim, tá, eu vou chegar uma hora que eu comprei todos os produtos, 5 produtos dele, não sei se eu vou voltar da camiseta para camiseta em 90 dias. Uhum. Talvez não. Então, a gente direciona eles, e isso é um ponto legal da Cortava, de contar com um time que rodou por muitas outras soluções e por muitas outras experiências antes de chegar aqui, de a gente conseguir olhar para um e-commerce e entender, cara, tem problema de UX, tem essa questão aqui, a grade tá curta, e aí, tipo, meu, faz isso, isso e isso, porque a gente vai conseguir te ajudar daqui a X tempo. Então, é nessa pegada, assim, que eu vejo a questão de venda consultiva e de entender momento. Acho que a gente consegue ter esse feeling entendendo o cliente. Tem produtos, eu gosto do exemplo que o Edu usa do colchão, porque acho que faz bastante sentido mesmo, que pode talvez não ser o perfil ideal, mas daqui a pouco esse cara tá fazendo um cama, mesa e banho junto. Aí não, beleza, senta aqui, vamos conversar. Então, é conseguir entender o core do cliente, né? Tipo, como tá o negócio dele, como tá a loja dele. Se tiver muito capenga, se tiver com muita quebra, a gente sabe que a experiência vai ser ruim e dificilmente o usuário vai querer entrar no clube desse cara e tipo, meu, olha que navegação cagada. Não quero entrar nisso, não quero fazer parte disso. Então, é essa visão geral. Mas eu tenho certeza que tem uma visão mais ampla disso também. Eu brinco que eu não preciso vender pra você hoje, se você não estiver pronto. Relacionamento. Mas quando você precisar comprar o meu produto, você tem que lembrar de mim. Talvez nem pelo produto. Talvez pela conversa que a gente teve. Porque vender, todo mundo às vezes consegue vender ali. Eu posso chegar aqui e te prometer mundos e fundos e na hora H não vai funcionar aquilo. O colchão tem exatamente isso. Tava falando do colchão, tava lembrando na mesma hora. Tá. Você tem como colocar outros produtos dentro do seu e-commerce? Porque eu posso comprar o colchão e eu posso, ao invés de eu dar um desconto no colchão de 10%, eu dou 20% de cashback. E na hora que você vai pensar assim, tá, comprei o colchão, eu tinha uma cama queen, agora eu comprei uma king size. Já era todos os meus lençóis. Eu vou ter que comprar tudo novamente. Peraí, eu vou comprar aqui, mas eu vou ter 20% de cashback, eu uso esse cashback para comprar o lençol. Ótimo, tá resolvido, acabei de fidelizar uma loja de colchões. Então, em muitos momentos, pensar nessa estratégia junto com o cliente, ela é muito importante. Algum tempo atrás, o Nicolas falou, Edu, tô com um cliente aqui que tá pensando em migrar da plataforma atual dele e para outro você tem bastante conhecimento da plataforma, você consegue ajudar? Eu falei, tranquilo. Eu entrei na reunião falando pro cliente, olha, tô tirando meu crachá. Quem tá aqui não é o Eduardo da Cortava. Quem tá aqui é o Eduardo. Vamos lá, o que você precisa? Me conta seu cenário. Cara, o cliente me abriu o faturamento, o cliente me abriu tudo. Que talvez se eu tivesse ali como um vendedor, ele ia falar, não, a gente tem que assinar um NDA. Uhum. Justo. Então ele me abriu tudo, a gente conversou, e no final da história eu falei pra ele, cara, talvez você não precise mudar de plataforma. Você pode continuar na plataforma, negocia com eles assim, normalmente eles funcionam assim, assado, etc, tudo mais. Terminei ali, a reunião era de 1 hora, virou 1h40. Terminamos ali, o Nicolas depois me mandou, olha, o cliente super agradeceu. Pode ser que não compre agora com a gente, mas eu fiz, Edilma, assim, eu garanti o meu espacinho ali no céu. Eu fiz a minha boa ação e que eu Exatamente. gosto disso, e eu acho que isso é extremamente importante, principalmente para o nosso mercado, que é a questão de educar. Educar o mercado é muito importante. E não apenas vender. Vender é ótimo, todo mundo gosta de dinheiro. Mas será que aquela pessoa realmente precisa do meu produto? Às vezes não. E eu tenho que falar pra ela, cara, você não precisa do meu produto. Você Isso precisa de outro. Exato. E isso é um ponto interessante e que também o próprio vendedor, vamos usar essa palavra, ele precisa ter a sensibilidade do discernimento. Porque a gente vê muito vendedor que ele quer vender a todo custo. Uhum. Esse é o cara, o primeiro a ser esquecido. Ou
não esquecido, mas lembrado de maneira negativa, né? Quando dá problema. Não é nem quando dá problema. Por exemplo, digamos que a pessoa procure vocês, ela não esteja pronta para usar vocês, e aí alguém do time de vocês incessantemente tente empurrar o negócio pro cara, mesmo o cara não querendo ou não sendo o momento. Quando ele precisar, ele não vai lembrar de você de uma maneira legal. De, pô, o cara me ajudou, ele identificou que eu tinha ali alguns gaps que eu precisava cumprir para conseguir ativar eles e utilizar eles da melhor forma. Ele vai levar, pô, era um cara que ficou tentando empurrar coisa para mim o tempo inteiro. Ah, deixa eu procurar outro, porque eu sei que lá vai ser chato. O cara vai, pô, vou falar uma vez com o cara e vai me encher o saco pro resto da vida. Então tem que também ter esse discernimento de se tornar consultor a ponto de entender dores, né? Que isso é uma coisa que no nosso mercado, até fazendo um paralelo com a própria Blue, pra gente também é parecido. E eu consigo me conectar com o que vocês estão dando de experiência, porque, como eu comentei agora há pouco, nem todo e-commerce está apto para eu conseguir colocar minha tecnologia e eu tenho um tipo de cobrança excessivo que pensa-se que é plugar a Blue e amanhã eu estou faturando 30 milhões. É retargeting. Pô, é só ligar uma chavinha, de repente todo mundo que não compra vai comprar. E não funciona dessa forma. Eu também dependo dos outros fatores que também são dores de vocês. De uma UX bem feita, de um gateway de pagamento bom, enfim, de outras situações que eu tenha que percorrer. E aí entra a Blue Consultora. Chegar para o cara que procura e falar, amigo, hoje você não tem tráfego. Não, mas retargeting, dinheiro. Eu falo, tudo bem que é dinheiro, mas vamos pensar o seguinte. Ao invés de você colocar seu dinheiro em mim hoje e eu frustrar você, por que você não faz aquisição de tráfego? Pô, usa essa galera aqui, fala com essa pessoa, eles vão montar uma estratégia legal, eles vão conseguir levar teu e-commerce para um patamar diferente. E aí eu tô fazendo os checkpoints que o Nick comentou. Cara, falou com eles, eles estão conseguindo te atender e suprir essa necessidade que você tem agora? Agora é hora da gente conversar. E entra a questão da brincadeira que eu falei também. Querendo ou não, o próprio retarget que a gente faz acaba também muitas vezes auxiliando o trabalho de vocês. Porque o e-commerce está com a solução de vocês, de pontuação, nivelamento, cashback e N situações, mas ele não comprou no primeiro acesso. Eu trago esse cara de volta. Traga seu amor de volta. Eu trago seu amor de volta. Em muito menos do que 7 dias. E o mais interessante é, esse cara tendo uma boa experiência, ele vira um sucesso para mim, um sucesso para vocês e um sucesso para o nosso cliente em conjunto, né? Que esse que é o fator da questão complementar da situação. Mas é interessante o como hoje, falando de questão de estratégia, é uma dor nossa, muito se pensa no gerar dinheiro. E morre aí. A estratégia é gerar dinheiro. Só que aí você fala pro cara, o gerar dinheiro ele é consequência de várias outras estratégias bem feitas. Vamos olhar para essas outras estratégias antes? Não, mas aqui eu só gasto. Entenda-se que esse gasto que você vê como gasto é o que vai alimentar o resto para você diminuir teu CAC, para você fidelizar teus usuários, para o teu e-commerce fluir melhor. E aí a gente tira o crachá e entra no papel de orientação, o qual, teoricamente, eu não vou ganhar nada nesse momento, mas que não é o que a gente busca, porque a gente está buscando o relacionamento com o cara nesse momento e que ele vai lembrar de você pro resto da trajetória, né? Perfeito. Eu falo que é muito plantar a sementinha. Plantar a sementinha. Planta a sementinha ali, se regar direitinho, ela vai nascer, vai dar algum fruto ali. Pode ser que não seja fruto que você queria, mas alguma coisa vai nascer daquilo dali. Uma vez eu ouvi de um parceiro de negócio, que ele falou um negócio que eu nunca esqueci disso. Ele falou assim, cara, eu não preciso ganhar todas as concorrências de mercado, mas eu preciso participar de todas. Porque às vezes eu não quero ganhar. Às vezes não tem como ganhar. Mas eu preciso que ele lembre. Não, eu preciso colocar a empresa do fulano aqui, porque pode ser que funcione. Às vezes o cara nem entendeu talvez o seu produto, mas ele lembra de você e fala assim, cara, legal isso daí, me conta aí. O que você faz? Uhum. Eu quero entender o que você faz, porque pode ser que tenha alguma sinergia aqui.
Aí você fala, cara, legal, eu acho que eu impactei essa pessoa em algum momento ali que fez bastante sentido. E quando a gente pensa em trazer o consumidor e fazer esse consumidor estar próximo da marca, isso é extremamente importante. Porque às vezes você vai lançar um produto novo, às vezes a pessoa não está nem precisando daquele produto. Mas ela gosta tanto da sua marca, ela foi tão bem impactada pela sua marca de modo positivo, que aí entra a questão de atendimento, de serviço, de entrega, de qualidade. Então ela fala assim, não, vou experimentar isso. O Nicolas gosta muito de café. Gosta mesmo. Eu também gosto de café, mas eu passei a gostar mais de café. O café é um exemplo perfeito. Se você gosta de determinada marca de café, e ele tem variedades ali, você vai passar a consumir aquele café e talvez você não queira experimentar outros, porque você está satisfeito com aquilo dali. E o café é algo que você tem uma recorrência muito grande. Sim. E muitas vezes consumo você vai diário, indicar para outros. O nosso time veio do Oriente Médio para cá, e da primeira vez que eu encontrei com o nosso CEO, eu dei para ele alguns cafés especiais de uma determinada marca. E aí eu falei, e aí? Ele, não tomei ainda não. Eu falei, e aí, tomou? Ele, nossa, eu adorei, o café é muito bom, excelente, etc e tudo mais. E aí ele chegou essa semana e ele falou assim, Quero café. tem como levar naquele lugar do café? Tem como você levar a gente no lugar de comprar café? Eu falei assim, olha, lembra aquele café? Você gostou, não gostou? Ele falou assim, gostei muito. Eu falei, cara, eles têm uma loja aqui em São Paulo. A gente pode ir lá presencialmente. Ele, nossa. Aí a outra pessoa falou, não, eu também vou. Eu também Aí vou. eu também vou. Aí eu falei, cara, vai chegar 10 pessoas. Vai achar estranho. Vão chegar 10 pessoas lá pra experimentar o café. Mas por quê? Porque teve um produto de qualidade. Sim. Teve um atendimento de qualidade. Na época eu liguei pra loja e pedi pra entregar no hotel dele. Então, é um cliente fidelizado. Um cliente do Oriente Médio fidelizado com um café brasileiro. Isso é muito interessante. E talvez seja muito mais barato. Eu não imagino o ticket que vai sair agora nessa próxima compra. Mas certamente vai ser um ticket fora da curva. Totalmente. Por quê? Porque fez uma vendinha normal anteriormente. Isso é muito interessante, né, cara? Pode ser simples, mas se é bem feito, é pro resto da vida, né? Exatamente. Pra que você vai trocar? A gente não tem o ditado do nosso lado? Em time que está se ganhando não se mexe. Exatamente. E é a mesma coisa. A gente tem esse ditado, a gente leva isso pra nossa vida e ainda o mercado tá se educando a entender a importância disso. É. Fidelizar o cliente é a parte mais importante. Só que não é fácil. Porque tem vários outros fatores anteriores a isso. Mas que é interessante de toda maneira, porque se você trabalha o ecossistema inteiro, ou se você tem a visibilidade de olhar para o ecossistema inteiro, que é por isso que toda a nossa conversa eu iniciei justamente perguntando como é a aceitação disso no mercado. Porque conversando muitas vezes com pessoas que são do nosso segmento, dificilmente eu escuto falar sobre esse termo, fidelização. É sempre performance, é sempre venda, é sempre trazer tráfego qualificado. Legal, você tá trazendo gente. Gente tem. Só que vai ficar com você pra sempre? E principalmente porque aqui a gente tem uma concorrência muito grande. E é o que vocês mesmos falaram. O comportamento do brasileiro é voltado pra vantagem. A gente é um povo que quer sentir vantagem nas coisas. Isso tá na cultura do nosso país. E aí isso faz com que o fidelizar seja difícil. Porque sempre alguém vai querer... Pô, primeira compra aqui, primeira compra aqui, primeira compra aqui. Se não é algo que o próprio site oferece de maneira recorrente, o qual o usuário tenha essa sensação de ganho, ele não fica. Ele vai ser comprado pelo cupom alheio. Esse é o problema. Né? Tem vários exemplos, né? Tem de uma empresa de mobilidade que começou a operação no Brasil e eles viviam de cupom de desconto, né? Então, eu me tornei consumidor deles por causa do cupom de desconto, mas eu me viciei no cupom de desconto deles. Chegou um momento que eles pararam com isso, porque, enfim, eles estavam pagando pra gente andar, né? E aí, quando acabaram os cupons, ele não trabalhou o meu engajamento de alguma forma, a minha fidelização de alguma forma, eu simplesmente fui embora para outra. Porque aí o preço ficou muito alto, o produto não era tão bom assim, eu era viciado no desconto que ele estava me oferecendo.
E esses caras eles continuaram até a operação no Brasil, porque não fui só eu que tomei essa decisão Não, e de pra você largá-los. ver como o brasileiro é retardado. O serviço não era tão bom assim. Mas o preço... Mas o preço... É isso aí. Sim. Então, e é o casamento de um produto bom. Tudo tem que começar num produto bom, né? Numa entrega boa pro consumidor final lá na cadeia. A partir disso, entram os possíveis parceiros para conseguir te direcionar a trazer esse cara para a loja, para ele ter uma boa experiência, para talvez ele vazar e não fazer a primeira compra naquele acesso, mas conseguir ser buscado de volta com uma boa ação de retargeting, para ele engajar depois, para fidelizar e seguir a cadeia, mas tudo começa lá atrás, com o básico bem feito, com o simples bem feito. E aí sim, não dá para depositar todas as esperanças em uma única frente, né? O cara tem que olhar para a operação dele também como um todo e como os parceiros como um todo. Para todo mundo estar cooperando e meio que trabalhando junto para conseguir entregar aquele resultado positivo. E esse é um ponto também que a gente comentou desses clientes em potencial, que às vezes a gente acompanha eles um pouco mais para frente, é também olhando essa maturidade, né? Do tipo, nós somos a tua última esperança, tu tá contando as moedinhas achando que tu vai receber o resultado aqui, e tem que se sentir isso também, porque infelizmente não existe milagreiro no nosso mercado como um todo. Todo mundo trabalha muito para ter uma fração no resultado final daquele cara. E ele precisa entender isso. É tipo, putz, pluguei a Blue aqui, tá resolvido o problema, galera. Relaxa que tá resolvido. Não é bem assim. Calma que tem mais coisa para acontecer. Então, E tudo, mais uma vez, parte lá do produto bom, bem feito. Tu bota fé no teu produto, tu bota fé no teu preço, tu bate de frente com os outros? Sim, confio no meu produto. Beleza, vamos trazer gente aqui, vamos fidelizar essa galera, porque daí pode virar. E é nessa levada, assim, que eu acho que a gente tem que seguir, né? E acho que nisso, ter essa experiência, essa vivência é muito bom, né? Com certeza, tu conversa com algum cliente em potencial e o cara fala da operação dele e te ligam alguns alertas, do tipo, Total. putz, não tá pronto ainda. Total. Calma, cara, vamos fazer tal e tal coisa primeiro, depois a gente retoma. Não, e no nosso, assim, contando casos, já aconteceu da gente qualificar um cliente que era muito bom pra gente trazer e, por exemplo, o cara parar de investir em tráfego. E por quê? Plugou minha ferramenta, aumentei a taxa de conversão, pô, o dinheiro tá ali, ó. O dinheiro tem que ir ali. Só que isso dura o quê? 3, 4, 5 meses. Depois é água abaixo. E eu vendo isso para meus clientes. Não, mas você. E, inclusive, essa reunião. Mas você tá me trazendo dinheiro. Eu falo, eu sei. Só que você tem noção do seu ecossistema hoje? Você tem 10 pessoas. Se eu atuar em 10 pessoas e converter 5, você sobrou com 5 pessoas. Se não entram novas pessoas, esses 5 que ficaram, eu já impactei. E não necessariamente eles quiseram comprar. Então não são pessoas que eu vou conseguir trazer de volta. Eu preciso de mais pessoas. Mas as pessoas não enxergam assim. Não, para trazer mais aqui é custo. É só custo. Você tá me trazendo dinheiro. Eu falo, tudo bem, só que a longo prazo você vai me desligar. E eu falo com essas palavras. Eu falo, beleza, daqui a 5 meses você vai me desligar porque eu não tô trazendo resultado. Pô, mas sua ferramenta não é milagrosa? Não, minha ferramenta não é milagrosa. Eu dependo de fatores externos que fazem parte do seu ecossistema para eu conseguir seguir escalando. Que essa é a palavra que eu mais escuto. Eu quero escalar na Blue. Legal, eu também quero escalar com todos os clientes. Mas o que tanto você está fazendo para que o seu e-commerce também siga escalando? Não só venda, venda, venda e final do funil. É uma conversa recorrente e interessante que eu tenho, a equipe tem com muitos clientes. E trazendo para a vida real, tu é um cara que gosta de treinar bastante, que eu sei. Se tu fizer sempre o mesmo treino, as mesmas repetições, as mesmas cargas, possivelmente em algum momento tu vai se sentir estagnado. Total. Tu tem que estar constantemente otimizando os teus treinos, teus exercícios, tuas repetições, a carga que tu tá fazendo. Tu vai estar sempre fazendo aquela gestão meio que dedo no pulso, acompanhando de fato Exato. como é que tá essa evolução. Então é isso. A gente tem que estar constantemente olhando para a operação, corrigindo, ajustando, testando e para isso de fato continuar evoluindo, né? É isso aí. E quando a gente olha numa perspectiva de tecnologia no nosso mercado, vocês têm soluções de tecnologia, até como a inteligência artificial que o Edu comentou. Como vocês enxergam hoje o mercado para tecnologia, plataforma? Vocês entendem que
existem gaps que as empresas ainda não viram? Vocês identificam que algo poderia ser melhor ou falta alguma coisa no mercado que alguém poderia criar para ajudar em algum determinado gap que vocês identificam? Interessante sua pergunta. Eu brinco que hoje você tem ferramentas fantásticas no mercado que vão te ajudar com inúmeras coisas. Outro dia a gente estava com um desafio que era criar alguns materiais internos para o nosso time de vendas em relação ao produto. Muitas vezes a gente precisa educar, obviamente, o nosso time para que ele conheça exatamente o produto que está vendendo, até mesmo para ele dar. Às vezes eu não tenho determinada funcionalidade dentro do produto, mas eu posso fazer uma voltinha ali que eu vou pegar uma outra funcionalidade do produto e que vai trazer o mesmo resultado ou vai fazer aquilo que eu preciso que aconteça. Eu vejo que hoje, principalmente com a questão de inteligência artificial, com as tecnologias que a gente tem tido no mercado, você está super bem amparado, mas você precisa ter inteligência intelectual, digamos assim, para poder utilizar a inteligência artificial. Quando você tem um conhecimento, eu sou muito a favor do conhecimento generalista. Hoje você tem um mercado hoje profissional que ele está muito focado. Então você chega pro cara e fala assim, olha, o que você sabe fazer? Não, eu só sei fazer Google. Eu só sei fazer Facebook. Eu só sei fazer isso. Só que para você, muitas vezes, fazer uma campanha, você tem que entender sobre o comportamento do consumidor. Como que ele busca meu produto? E aí as tecnologias estão ali para te ajudar. Só que nem sempre você consegue ter esse perfil de usuário, esse perfil de profissional para ajudar. Então, por isso que eu gosto muito, a gente estava falando dessa questão consultiva. Eu preciso, às vezes, entender como é que essas tecnologias estão também dentro do mercado para poder falar pro cara, o que você tá procurando não é o que você precisa, eu não consigo te ajudar, mas dá uma olhada nesse. Às vezes o cara fala, mas espera aí, você tá mandando um concorrente? Fala, cara, calma, ele não é meu concorrente. Então eu brinco que tem tecnologia para todo mundo. Por isso quando a gente pega hoje, por exemplo, plataformas de e-commerce, não sei quantas tem no Brasil, talvez a gente tá falando aí de mais ou menos umas 50 diferentes plataformas de e-commerce. Cada uma vai atingir um perfil diferente de usuário. Umas podem falar assim, cara, isso aqui é bom pra mim. Ah, isso aqui não é bom. Mas espera aí, por que você precisa disso? Às vezes você não precisa de uma Ferrari. Qual o caminho que você usa? Ah, eu ando 1 quilômetro, só dentro da cidade, eu não viajo, eu não faço nada. Eu moro sozinho, não tenho perspectiva de crescer a minha família. Por que você precisa de um carro com 7 lugares? Talvez, por que você precisa de carro? Só que o ser humano ele quer muito porque o outro tem. E o mercado de tecnologia da gente, principalmente aqui no Brasil, ele é muito voltado para isso. Uhum. Eu brinco que eu tô mudando de plataforma de e-commerce, eu tô mudando de ferramenta de retargeting, eu tô mudando de ferramenta talvez de fidelização, porque meu concorrente tá lá. Mas eu não tenho coragem de ligar pro meu concorrente. Cara, eu sei que a gente é concorrente, mas a gente pode fazer um benchmarkzinho. Como é que tá lá? Eu vou. E depois eu descubro que não é só a tecnologia. Tem muita coisa por detrás. E o de trás perpassa por pessoas. Sempre. E hoje no mercado da gente, todos os dias se lança uma tecnologia nova. Há algum tempo atrás, a gente falava de metaverso. Não se fala mais tanto de metaverso. E E era porque grande. descobriram que as empresas ou os usuários não estão prontos para estar lá dentro. Exatamente. É caro. Você precisa de uma tecnologia, você precisa de um óculos, você precisa de uma série de coisas. E quanto se investiu nisso? Pois é. Eu falo muito pro cliente. Vamos fazer um MVP. São as 3 letrinhas mágicas. Começamos pequenininho. Depois a gente vai crescendo. Talvez a gente pode evoluir nosso produto para isso. Mas por que você precisa ter algo muito grande? Talvez você não vai conseguir operar aquele muito grande. E é interessante porque é o que você falou, é sempre olhado pro externo, né? Então, por exemplo, você vai começar um e-commerce agora. Você vai olhar, vou olhar pro e-commerce da Centauro, que plataforma que os caras usam, como eles gerenciam o catálogo, o que tem de gateway de pagamento, segurança. Cara, você está começando agora. Você tem o investimento que eles têm ou o faturamento que eles têm para conseguir bancar a infraestrutura
do negócio agora, que é o que você falou, é a Ferrari. Às vezes você vai pegar uma Ferrari para andar no campo? Não, porque você vai destruir teu carro. E você tá no campo agora. Então, é o que as pessoas acabam tendo que passar pela fase de estrutura da situação. Tecnologia existe para todas as necessidades. Isso que é interessante, né? Só que, de novo, nem todo mundo tem o conhecimento de todas, esse é um ponto. E ainda que tenha o conhecimento, o que é aplicado a você na sua realidade agora. E que tudo é uma fase de evolução, né? Então, tudo bem começar com a plataforma que não é a plataforma da Centauro, mas que uma vez que você atinge o tamanho deles, que também não se sabe quanto tempo leve para isso, e se vai chegar um dia, aí você busca uma migração porque você se enquadra dentro daquele grupo. O que hoje para você é muito pro pouco que você gira, por exemplo. E isso é um fator legal. Eu comentei sobre, por quê? O Nick, por exemplo, que já conhece a gente há muito tempo, ele está acostumado com nós ofertarmos a solução de retargeting pronta. E o que a gente vai fazer a partir do segundo semestre desse ano é ofertar tecnologia de mercado. Então, assim, dentro da nossa vertente de marketing digital, existe uma carência muito grande com produtos que atinjam determinadas necessidades e muitas vezes integrar isso também é uma dor de cabeça. Então, exemplo, eu preciso de um ad server porque eu quero medir as minhas impressões. Só que quantas empresas oferecem somente esse ad server? E aí você olha para a tua infraestrutura e será que a minha infraestrutura comporta eu trazer um ad server de fora? E muitas vezes as pessoas desistem porque não tem como fazer aquilo naquele momento. E a gente está vindo com um rebranding, na verdade, para a BMS, que é Blue Media Services. E a gente vai propor essas tecnologias para o mercado. Eu vou deixar de ser um meio, uma solução fechada e um meio, digamos, um final de processo para possibilitar que qualquer empresa que necessite de tecnologia para desenvolver soluções consuma essas tecnologias de mim. Então, a gente vai entrar nessa dificuldade justamente de ofertar essas tecnologias da maneira certa, por meio de venda consultiva, entendendo a dor do mercado, porque não adianta eu chegar para o cara e falar, olha, eu tenho 30 possíveis produtos aqui para o teu e-commerce. Aí o cara, legal, e eu vou plugar o que na onde? Como? Quanto tempo eu vou gastar? Eu não quero mudar o que eu tenho hoje, ou eu preciso só de um ponto, eu preciso de tudo isso? Então, a gente vai entrar justamente nessa vertente de venda consultiva muito mais a fundo para entender dores de mercado e conseguir ofertar ou solução, que às vezes o cara precisa é a solução, ou a tecnologia, porque o que ele já tem funciona. Só que é integrável com essa falta que hoje ele não tem e eu consigo suprir. E aí eu vou abrir um leque de possibilidades para o que eu posso ofertar para o mercado hoje. E que talvez até caiba para vocês, de repente, em algum momento. É interessante, porque em muitos momentos... Quando eu falo pessoa, pode ser a empresa, pode ser o empreendedor, pode ser um diretor, um gerente. Ele sabe o que ele precisa no final, mas ele não sabe como fazer aquilo. Exato. E muitas vezes ele vai construir dentro de casa. Só que construir dentro de casa é muito difícil. É muito difícil. Por que eu vou contratar uma solução se eu posso fazer dentro de casa? Esse é o primeiro pensamento quando se fala de tecnologia. Pô, isso aqui custa muito caro. Nossa, olha quanto que eu tô deixando. Com esse dinheiro eu coloco. Só que ele não pensa o tempo que se levou para chegar àquela solução ficar pronta, o quanto que se investiu. E aí eu pergunto, eu vou construir aquela solução ou eu vou comprar? E sempre vai ficar... eu vou comprar ela de outro ali. E aí quando a gente fala assim, ok... Quantas pessoas você tem especializadas em fidelização dentro do seu time? Pensando 24 horas em como melhorar a fidelização, como trazer mais tecnologia para a fidelização, seja para personalização, seja para recomendação de produtos. O cara fala, eu tenho uma pessoa aqui que faz isso e mais um monte de outras coisas. Então, deixa com quem entende. Eu tenho um time aqui que só pensa nisso 24/7. Foca no seu core do seu negócio. Qual que é o core do seu negócio? Vender. Produzir. Não necessariamente a tecnologia. Exatamente. Só que muitas vezes isso é o papel de alguém que tá lá dentro. E ele precisa vender esse papel. Eu brinco que tem muito CTO
que entra em grandes empresas e fala assim, a gente não precisa ter uma plataforma de mercado, a gente tem que ter a nossa. E ele passa 1, 2, 3 anos. E aí, de repente, o cara sai da empresa. E o projeto ficou para trás. E ele vai para outra empresa. E o que ele tem que fazer? A gente precisa ter a nossa tecnologia. Isso vale para inúmeras tecnologias dentro da empresa. Ele fala, não, a gente vai construir isso daqui. E ele vai construir mais 1, 2, 3, ele vai e muda. Qual que é a função do cara? Construir coisas. Só que muitas vezes que ele está construindo aquelas coisas não são necessidades de mercado. Não é necessidade da companhia. Só que isso muitas vezes se gasta um dinheiro muito grande. Dinheiro e acho que hoje talvez o principal fator, tempo. Sim, porque tempo é dinheiro. Eu diria que é o bem mais caro que a gente tem. Exatamente. É o tempo. Porque o seu tem um custo, o meu tem outro custo, o Nicolas tem outro custo. E são custos intangíveis. Exatamente. Porque às vezes o que a gente vai estar construindo ali vai ser uma virada de chave para tudo. Eu acho isso que é a coisa mais interessante, principalmente quando a gente fala de tecnologias. Cara, por que eu tenho que ficar construindo um monte de tecnologia dentro de casa, sendo que eu posso ter tecnologias fantásticas que vão resolver boa parte do meu problema? Ou vai resolver uma parte do meu problema. Exatamente. E basta eu fazer a integração em todas elas. E que hoje em dia tá muito mais fácil. E facilita a vida, né? Você poupa tempo, você consegue focar no core do teu negócio. Se a barriga doer, você tem o direito da cobrança, porque você paga para ter aquele serviço suprindo aquela necessidade. E, obviamente, dentro do que há a ser ofertado, você consegue ter o alinhamento ali das duas companhias para caminhar para o mesmo objetivo. Tem N situações, mas o que você falou é um ponto-chave, que eu também comento bastante, que é justamente foca no core do teu negócio, porque senão todo mundo tinha tudo. E não existiriam empresas de solução. Para que eu vou fazer uma empresa de solução se alguém vai ver e vai desenvolver dentro da própria empresa? Só que não é o que a pessoa faz. A inteligência que ela tem, os profissionais que ela tem é para outra coisa. Compensa muito mais você olhar para o mercado e trazer alguém que vai somar para o teu negócio. E aí entram as opções. Você vai ver custo, óbvio, você vai ver custo, você vai ver o quanto isso vai te levar de tempo, se eu tenho profissionais capacitados para operar ou se essa solução opera para mim, enfim. Você vai ver N situações ali que encaixam dentro da estratégia da tua empresa, fazendo com que você consiga focar no que é o core da tua empresa e, obviamente, gerando mais valor, seja faturamento, seja diminuição de custo em algum ponto e por aí vai, né? E utilizar soluções SaaS faz bastante sentido para o cliente. Porque em muitos momentos a gente chega e fala o seguinte. A gente chega e conversa com a gente e fala, cara, não faz isso não. Não funciona. Mas como não? Eu falei, tenho inúmeros estudos dentro de casa que vão mostrar que isso não funciona. Se ele tá sozinho, ele só vai descobrir aquilo na prática. Como outros já descobriram. Uhum. Então, a questão de know-how, de conhecimento, ela é muito importante. E as pessoas estão pensando naquilo em todo momento. Só que eu vejo muito que o brasileiro ele tem essa necessidade de se provar a todo momento. Sim. Quando a gente fala de algumas tecnologias, a gente tem tecnologias, como a gente falou do metaverso, mas a gente tem outras que são muito mais cruéis, digamos assim. Empresas, sei lá, de pagamentos, fintechs, que tinham a sua base em boleto bancário. O que aconteceu com elas? Com o advento do Pix? Virou pó. E foi muito rápido. Eu vivenciava isso muito mais próximo. A gente tinha o boleto bancário, e aí veio o advento do boleto bancário registrado. Isso foi uma dor para todo mundo. Porque tinha que enviar um arquivo, tinha que voltar um arquivo. Tem um monte de gente que se preparou para isso, foi, resolveu isso, e de repente apareceu o Pix. Acabou a necessidade do boleto bancário registrado. E quem montou a casa em cima disso? Agora, se a pessoa tinha simplesmente uma solução que fazia isso por ela, ela só desliga. Ela pivota muito mais rápido. Ela testa muito mais rápido. E aí, consequentemente, aquela palavra que você falou, ela escala muito mais rápido. E ela ganha muito mais tempo. Exatamente. E o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida da gente. Exatamente. Porque a única coisa que a gente tem certeza é que todo mundo vai morrer um dia. E Pode o ser tempo hoje. que você vai ter até lá é só o que você tem. Exatamente. E pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos. A gente não sabe quando. Exatamente. Então tem que fazer hoje acontecer. A gente tem que aproveitar as oportunidades. E tanto a questão hoje de se diferenciar do mercado
em relação ao que o concorrente está fazendo, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Eu brinco que quem chega primeiro come a melhor parte do bolo. Quem chega no final, às vezes não tem nem o bolo mais para comer. Exatamente. E quando a gente fala principalmente de e-commerce, de marketing, de tecnologia, é muito rápido. É muito rápido. Ou se é. Hoje a estratégia funciona, amanhã ela não funciona. A gente vê as coisas de viralizar, elas são coisas loucas. Eu lembro que na outra empresa que eu trabalhava, teve uma Black Friday e tinha uma cliente que ela vendia produtos suplementares. De suplementos. E de repente, deu 9 horas da noite, um produto estourou de venda. Um vídeo que tinha sido feito no TikTok há 3 meses atrás, o algoritmo do TikTok subiu aquele produto naquela hora e bombou. Se não tiver preparado para isso, Que dificilmente tá, porque é uma situação não mapeada. acabou que ela conseguiu fazer o negócio, ficou bom. Que bom. Ficou bom. Geralmente é problema. Ficou bom. Você tem que aproveitar. Uhum. Porque é aquela oportunidade. E muitas vezes ela não vai acontecer 2 vezes. Não, cara. Eu acho que essa também é uma das magias das vendas, que é um dos pontos mais complicados, de você conseguir entender os inputs de informação que você tem naquele momento e como você está preparado para conseguir transformar isso em operação, né? Isso é muito bizarro, porque, cara, essa situação que você comentou, eu nunca tinha escutado, mas eu imagino o quanto não deve ter sido desesperador para a marca do nada isso acontecer. Porque com certeza, se é um suplemento, sei lá, vamos dizer que é creatina. Ele tinha X creatinas em estoque ou X creatinas preparadas com antecedência para atender um possível aumento de vendas naquela data sazonal que é muito importante. Mas do nada, o negócio tipo estourar no TikTok e quanto foi isso? Será que o quanto que vendeu ela tinha para entregar? Você comentou que foi um sucesso, mas o quanto você tem que estar preparado para isso? O como ela não teve que correr atrás, por exemplo, talvez aumentar o prazo de entrega X, dando soluções possíveis. Todo mundo que acessou até esse momento tinha um prazo de entrega de 2 dias úteis, só que dali para frente eu vou colocar 7 porque eu vou ter mais tempo para preparar o que eu não tenho em estoque para conseguir entregar. Ainda tô vendendo. É bizarro, né? Você tem que estar muito ligeiro para isso. Aí entra a questão de você focar no seu core. É. Se você não foca no seu core, se você faz tudo, vai chegar a hora que você vai falar assim, falhei. Você tem que ter um plano B pra uma situação como essa. Se você tá focado no seu core, você tem um plano B. Se você não tá focado no seu core, você perdeu o foco. Você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, coisas que você poderia estar repassando para outras soluções, cara, por que não? E aí, obviamente, depender também de outros canais. Por que eu faço Google, eu faço Facebook, eu faço retarget, eu faço isso? Porque pode ser que algum daqueles ali falhe em algum momento. Sim. E se falhar, você não pode sair do mapa. E, obviamente, você precisa ter bons parceiros. Porque é nessa hora que você vai chegar para, sei lá, pra sua indústria que fabrica, você vai chegar pro seu parceiro e falar, cara, me ajuda. Como que você pode me ajudar? E às vezes a solução não vai vir de você, vai vir de outro. Exato. Que talvez vivenciou isso. Então, é o que você falou de fazer benchmarking, né? Conseguir conversar com o mercado para que o mercado te dê insights também. Porque às vezes o que funciona para você não funciona para mim. Às vezes não. Sempre. Sempre. E mirando então agora numa trajetória final da nossa conversa, eu gosto de sempre finalizar para que as pessoas deem alguma possível dica, conselho, situação que vocês vivenciaram que possa servir para quem está assistindo a gente. Se eu fosse perguntar isso para vocês, o que vocês diriam? Seja para uma pessoa que quer entrar no mercado de marketing, ou seja uma coisa que mudou a vida de vocês lá atrás, que aconteceu e vocês tomaram determinada atitude e isso trouxe luz para o caminho de vocês. Ótima pergunta. Essa eu sempre faço, eu sempre mudo um pouco essa pergunta e eu sempre recebo a mesma reação do tipo, não esperava por isso. E é por isso que eu faço. O
que eu penso, tá? Eu falo que eu sou muito curioso. E eu sou realmente muito curioso. E as pessoas falam assim, nossa, como é que você sabe disso? Cara, porque eu sou curioso. Eu gosto de saber, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de entender um pouquinho de cada coisa. Não preciso ir profundo em cada coisa. O que eu realmente acho que é importante pra mim, eu vou profundo. Então, eu sou vendedor, eu gosto de ir profundamente em relação à venda. Mas se a gente conhece um pouquinho de cada coisa, a gente consegue contribuir em muita coisa. Hoje aqui a gente falou sobre inúmeros assuntos, inúmeras situações e foi super complementar e a gente não precisou ter um script pra isso. Exato. Por quê? Talvez a gente tenha aqui 3 pessoas curiosas. Então, ser curioso é muito importante, porque ali você passa a adquirir muito conhecimento. Então, eu brinco que eu gosto de ouvir muito dos clientes. Eu gosto de ouvir as pessoas, entender. A venda vai ser uma consequência daquilo. Então, se você está focando numa venda, foca antes da venda. Se prepara. Passa a conhecer um pouquinho do cliente. Conhece um pouquinho do produto. Pensa no storytelling. O que você pode oferecer para aquela pessoa conectando aquilo dali? Então, ser curioso e se preparar, e a preparação vem pela curiosidade. Por que você se prepara? Você vai pro Google. O que esse cara faz? O que ele vende? Como que ele vende? Você tá sendo curioso. Total. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria, se prepare através da curiosidade. Seja curioso para que você fique preparado. Tá Excelente. Agora passamos a palavra ao Nick. Gostei da tua visão da curiosidade. Tem uma frase de uma banda que nem sei se ainda existe, chamada Coronel Pacheco, que é melhor ter amor do que ter a manha. E é um negócio que eu acho legal e algo que eu sigo pra mim de uma certa forma. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que a paixão, ela move muito mais do que aquele amplo conhecimento. E aí casa um pouco com a curiosidade de conhecer um pouco de tudo. Mas mais do que isso, ter a paixão por alguma coisa. Ter aquilo que te aquece o coração para fazer, né? Então, exemplo, gosto muito de venda. É algo que eu acho incrível. Minha vida tá pautada nisso. Eu gosto muito de ajudar. E o que eu preciso fazer para conseguir ajudar, né? Então eu começo a procurar isso, os canais para conseguir ajudar esses clientes em potencial, essas empresas com quem eu converso, conhecer o mundo desses caras, conhecer o ecossistema desses caras, para conseguir da melhor forma ajudar eles, porque essa é a minha paixão. É isso que me move de fato. Converter a venda é lindo, é maravilhoso, mas mais do que isso é enxergar o cliente crescendo contigo, evitar o raio do churn. Então, eu gosto da frase, ela é engraçadinha, mas no fim ela tem um poder para mim que funciona muito e que se aplica nessa trajetória que eu tenho profissional, de trabalhar com paixão e de conseguir aplicar isso tudo. Gosto muito da visão da curiosidade, eu acho sensacional isso também, porque é um ponto que a gente teve uma reunião com um cliente que a gente até converteu depois e que em certo ponto ela comentou, nossa, tu sabe tudo de tudo. E era assim, qualquer ponto que se falava na conversa, trazida por ela, e às vezes era para bem além do e-commerce, era para coisas de vida mesmo, de experiências pessoais. E sempre saiu alguma coisa, o Edu sempre tinha um retorno, alguma coisa, alguma curiosidade para trazer. A gente estava sempre jogando muito disso, assim, de trazendo várias visões distintas e conseguindo trazer esse amparo, assim, de conseguir essa aproximação, esse relacionamento com o cliente. Então, tô dando várias voltas, mas eu achei legal conectar também com a ideia da curiosidade, porque eu acredito muito nisso. Da preparação, do estar pronto para aquela reunião, para aquela conversa. Tipo, pô, vou falar com o Gabriel. O que faz o Gabriel? Como é que tá a empresa dele hoje? O que eles estão fazendo? Quem são os clientes? Quem é o Gabriel no LinkedIn? Deixa eu ver a trajetória desse cara. Para que, tipo, eu consiga receber ele bem e que as surpresas que ele vai me trazer sejam muito mais de dores que eles têm ali dentro da operação deles e não coisas mais marginais e que às vezes evitam que a gente fica muito andando nisso e evita que a gente entre no cerne, né? No coração da dor.
E eu acho que é nisso. Quando a gente pega toda a preparação e o conhecimento dessas coisas periféricas, a gente já corta um pouco, quebra um pouco o gelo e entra naquilo que o cara precisa. E é aí que tu entra na venda consultiva que a gente falou, no cliente que se torna parceiro e que se torna amigo, que te acompanha a trajetória de várias outras soluções que tu vai migrando na tua construção de carreira. Então é por aí. Então só retomando, já que deu uma mega volta, é melhor ter amor do que ter a manha. Eu vou além, unindo o que vocês falaram com um fator que, talvez fazendo análise psicológica da situação. Você, por exemplo, vê a questão da curiosidade como uma coisa muito positiva porque você tem amor em, por exemplo, pesquisar para estar pronto e vender, porque vender é o que te move. E Perfeito. você entregou uma coisa que eu tenho certeza absoluta que para todas as pessoas funciona dessa forma. E isso, cara, quando você gosta de alguma coisa a ponto de amar aquilo, você tem paixão por aquilo, cara, não importa o que seja, você vai concretizar. E isso é uma coisa bizarra que todo ser humano tem capacidade. Eu coloco minha mão no fogo por quem for. Se você tem paixão por uma coisa, você vai fazer e você vai concretizar aquilo. Se aquilo realmente for o que você gosta. Então, como você falou que você gosta muito de tudo isso, naturalmente você se torna uma pessoa curiosa e você vai a fundo porque é o que te move. Assim como para muitas outras pessoas são outras coisas que elas serão curiosas sobre aquele determinado assunto que é a paixão delas e elas vão concretizar aquilo, muito mais do que ter a manha, porque a manha é uma coisa mecânica, você aprende, você vai ler um livro, você vai assistir um curso, não vou dizer faculdade, porque às vezes não prepara direito, mas que vocês não tenham me escutado. Você vai atrás do conhecimento. O conhecimento mecânico, ele é absorvido, mas a paixão é o que vem além. Porque é você pegar esse conhecimento mecânico e colocar a sua assinatura lá embaixo. Baseado em experiência de vida, background, enfim, N outras situações. Bom, tem alguma coisa que vocês gostariam de somar, ou saber de mim, ou perguntar da Blue, do Gabriel, enfim? A gente quer te devolver a pergunta. Porra. Excelente, não tinha chegado nessa fase. Então, eu costumo dizer pra mim, porque foi uma situação que eu experienciei de vida própria. E é pautada numa situação que eu tava da minha vida, o que eu apliquei e o que isso mudou. Que é determinação. Eu acho que o principal fator que muda a vida das pessoas é a determinação, porque ela provoca inúmeras outras situações benéficas que vão te levar ao seu objetivo. Então, eu trago muito ao que era eu 4 anos atrás. Eu era uma pessoa obesa, sem autoestima, horrível, tô acabando comigo aqui, mas é a forma como eu me enxergava. E o porquê que eu falo da determinação? Porque eu mesmo fui capaz de olhar pra mim, não estar satisfeito comigo e tomar ações pra mudar. Então, por exemplo, durante a nossa conversa você falou, eu sei que você gosta de treinar. Cara, eu não gostava, eu era totalmente sedentário, não conseguia fazer 5% do que eu faço hoje. E quando eu olhei e não me identifiquei comigo mesmo naquele momento, eu olhei o que eu tenho que mudar. A partir do momento que você coloca o que você tem que mudar, isso vem com uma série de situações que só você pode fazer por você. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto adicional. Nunca espere que alguém vá fazer alguma coisa por você, porque o real agente da mudança da vida de cada um é a própria pessoa. Não espere nada de terceiros, porque isso também frustra suas próprias expectativas e você nunca caminha adiante. A partir do momento que isso fica claro, cara, eu mudei, por exemplo, fui começar a CrossFit. Não vou ser testemunha de CrossFit aqui. E, cara, eu comecei por um passo, fazer exercício. Comecei a ter resultado, melhorei a alimentação. Comecei a melhorar a alimentação, parei de beber. Parei de beber, parei de frequentar fast food. E hoje eu tenho uma vida saudável pra caramba. Então, tipo, é uma conjunção de coisa tudo pautada em determinação. Então, eu quis utilizar uma palavra em adição às coisas que vocês falaram. Porque quando você cria paixão por uma coisa, naturalmente você se torna curioso. Porque você vai querer ser uma autoridade naquilo. E a autoridade só é alcançada por meio da determinação. Então, você vai fazer acontecer. Porque a constância da coisa é o que vai dar resultado. Você não é um milagroso que vai estalar o dedo e amanhã eu sou dono de uma empresa com capital aberto, trilionário. Não funciona assim. É um caminho. Como que você chega lá? A determinação, primeiro a paixão vai te criar a necessidade, a curiosidade vai te fazer caminhar e a determinação vai fazer você chegar lá. É isso.
A gente já pode criar um grupo de coach, cara. Pode, né? Temos um caminho desenhado. Justamente. É isso, pessoal. Por favor, se inscrevam no nosso grupo de coach. Brincadeira. Daqui a pouco a gente vai lançar um infoproduto. O infoproduto, justamente. Determinação, curiosidade e paixão para a vida. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade que a gente teve de conversar, porque a título de curiosidade, eles não são basados em São Paulo, eles estão aqui por um evento da empresa deles, que estava... A gente vai ter um evento muito grande, eles vieram para esse evento e eles estão fazendo uma série de construção de equipe para que todos possam se conhecer, porque muitos nem do Brasil são. E agradecer ao Nick especificamente, porque foi ele quem me abriu essa oportunidade. Então, ele falou, Gabi, parte da minha equipe vai estar no Brasil e eu queria muito levar alguém da minha equipe pra gente bater esse papo, porque assim como o Edu, tem muita gente de qualidade dentro da equipe para compartilhar conhecimento. Então, primeiro agradecer você por abrir essa oportunidade pra gente, agradecer ao Edu por aceitar o convite também de conversar e separar um tempinho na agenda de vocês para fazer isso aqui acontecer. Espero que vocês tenham gostado, se sentido em casa. E a conversa que a gente teve aqui, o que eu mais espero é que possa somar para a vida de alguém, porque foram experiências muito legais, situações de vida muito legais, que às vezes tem alguém aqui que está assistindo e pode se sentir motivado a fazer diferença no futuro em alguma empresa por algo que vocês falaram. Então, meu agradecimento de coração. Valeu, cara. Agradeço bastante também o espaço, a oportunidade de a gente conseguir sentar e conversar. Pra gente foi muito bom. Nos trouxe muita coisa também. Pra mim, trouxe bastante coisa de me fazer pensar na determinação, principalmente. Me pegou. E, cara, é sempre bom, né? Juntar gente que tem bagagem legal, que tem backgrounds distintos e conseguir trocar figurinha, né? E trocar experiência. Então foi muito bom pra gente e agradecemos demais mesmo a oportunidade de sentar junto aqui e que venham próximas rodadas de conversa aí também, meu Concordo querido. 100%, seja aqui ou seja fora. Espero Isso que isso aí. aconteça muito. Só tenho a agradecer, Gabriel, pela oportunidade. Foi fantástico a gente bater esse papo. A gente meio que começou um podcast antes, né? A gente falou, vamos parar um pouco aqui, porque senão a gente vai ficar... Não vai ter mais assunto. E me surpreendeu que a gente teve bastante assunto. Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo a gente falou. Isso foi... Umas 2 horas, né, Pedro? Isso foi muito interessante, porque eu brinco que, cara, a conversa tem que fluir, porque a gente tem que ter algo em comum. Uhum. E na hora que o Nicolas devolveu pra você, você conseguiu arrematar tudo. Eu falei, cara, que fantástico. Isso é muito, muito agradável. E só tenho a agradecer. Acho que isso foi muito, muito relevante pra mim, principalmente, por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e, consequentemente, aprender bastante. Eu acho que todo dia a gente tem como aprender. E hoje eu aprendi bastante. Concordo 100% com o que você falou, cara. Mais uma vez, obrigado. Então, pessoal, para vocês que ficaram até o final, quero agradecer também. Espero que tudo que a gente conversou aqui tenha somado um pouquinho na vida de vocês. Lembrando que esse é o principal objetivo das nossas conversas. E lembrar também que a gravação ela é realizada no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo ou buscam uma casa, um lugar que tem infraestrutura completa e pessoas totalmente capacitadas para atender demandas de gravação de conteúdo ou podcast, pesquisa, procura o pessoal, a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo, eles podem atender e receber o projeto de vocês com muita capacidade. Bom, muitíssimo obrigado a vocês de novo, e é isso, galera, até a próxima.